Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rodolfo, serei seu instrutor na Skill e vamos falar um pouquinho sobre Ruby na parte 2, onde falaremos um pouco sobre expressões regulares e array, beleza? Primeiro, se inscreve no nosso canal, dá aquela força. Então, temos aqui a descrição aqui abaixo sobre o nosso WhatsApp, nosso Discord. Enviamos o nosso WhatsApp não só sobre o YouTube, mas também sobre tudo que nós vamos trazer sobre conteúdos relacionados ao Discord, projetos que a gente está cada vez mais empenhado em trazer também. Então a gente precisa saber se está tudo ok, o que vocês querem que melhore, o que não está legal. Então se inscreve no canal, vai no nosso Discord, no nosso WhatsApp e também no nosso Instagram. Beleza? Beleza, estamos de volta. Bom, se você não pegou a primeira parte, por favor, assista a primeira parte. O intuito desses vídeos é realmente fazer com que vocês tenham o básico de Ruby para a gente sempre estar avançando com o framework Rails e a gente não ficar voltando ao básico constantemente, porque isso nos impede de avançar em outros conceitos. Então, eu gostei e desejei fazer um vídeo muito mais voltado a como trabalhar com cada aspecto, cada método, e espero que seja bem eficiente para a gente sempre estar avançando com Ruby on Rails, beleza? Então, fechou. Então, voltando aqui, a gente, na última parte, nós estávamos falando sobre o length, que é simplesmente para ver o tamanho. Então, só para que vocês visualizem, vou abrir um Vim aqui, deixa eu abrir meu projeto, YouTube, Ruby, beleza, CD Learning, acessei também. E beleza, agora eu vou vir aqui em RB e o IRB para a gente interar dentro do próprio terminal, certo? Então, já na primeira parte já falamos um pouco sobre instalação, então voltem ao vídeo anterior, certo? Seguindo, então assim, só para que vocês saibam, a gente pode verificar qual é o tamanho dos caracteres, certo? Aqui tem 9 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, opa, 8, 9, certinho. São 9 caracteres, beleza? Beleza, dito isso, vamos agora falar um pouquinho sobre expressões regulares. Só para que vocês saibam, eu criei um material aqui com alguns pontos para a gente ter uma organização do que cada tópico que vamos explicar e ensinar. Então, por isso que vocês podem ver aqui um localhost, porque é algo que a gente desenvolveu. E esse material a gente também vai colocar nas nossas aulas e nos nossos cursos. A gente está desenvolvendo um curso sobre Ruby básico com algumas coisas além do que a gente está explicando aqui. Mas só esse material de apoio para que vocês saibam. Bom, a expressão regular, quando vocês visualizarem algo assim, vocês podem ficar um pouco assustados. Normal, todos nós ficaríamos, e eu fiquei também, então relaxa. Porém, vamos lá, vou dar uma explicação breve sobre o que é uma expressão regular. Uma expressão regular, ela ajuda a gente, e não só aqui, como todas as linguagens implementam, mas quando a gente está tratando de strings e manipular essas strings, fazer alteração e tudo mais, isso facilita muito o nosso trabalho. Então, a gente consegue criar expressões regulares para identificar certos tipos de padrões. Tipos de padrões de um texto. Por exemplo, quero alterar, temos um texto. A gente vai focar na explicação onde você vai visualizar, tá? Aqui é só uma explicação teórica. Isso é algo muito complexo e muito mais amplo do que a gente vai explicar aqui, porque expressão regular é um tema que tem muitos livros, então não vou conseguir condensar tudo isso num vídeo bem rápido, beleza? Mas aqui uma explicação breve é que a gente consegue pegar padrões em um texto e fazer essas alterações nesse texto. Isso é muito legal, ajuda muito a gente a trabalhar. E como vocês podem ver, é uma área da ciência da computação. Beleza. O que significa o acento circunflexo? Ele é um começo de linha, então a gente consegue pegar os padrões no início dessa linha. Então, no início, a gente pode ter algo como... Se tiver alguma coisa relacionada a esses caracteres, a gente já consegue pegar e manipular no início da linha. O que significa de A a Z? Então, caracteres de letras, e aqui está minúsculo, a gente consegue fazer um camel case também, entre minúsculos e maiúsculos, algo mais sensível. E como vocês podem ver, no início da linha, no começo da linha, podemos aceitar A até Z, certo?
e números de 0 a 9. E 0 a 9 são números naturais, então as possibilidades são infinitas, certo? E não é que é 0 a 9, são números. Ele aceita números. A gente aceita também o underline e o hífen. Aqui ele está dizendo que a quantidade de caracteres são de 3 a 15 e a gente diz que no final da linha. Então, isso são expressões regulares e você vai visualizar muito mais, a gente vai trabalhar muito mais aqui com esses conceitos. Por quê? Depois nós vamos trabalhar em um mini projetinho para que vocês coloquem tudo que a gente viu em prática. E eu vou deixar para vocês comentarem também aqui alguns conceitos e alguns problemas que vocês precisam resolver e vocês vão resolver e enviar para a gente no Discord. Beleza? A gente quer uma interação que vocês façam e enviem no Discord via GIST, que a gente vai explicar também. Beleza. Voltando aqui. Então agora a gente tem, imagine que a gente tem uma frase chamada, vou mostrar aqui, puts. Então a gente tem uma frase chamada foobar, onde a gente pode fazer um sub. O que significa o sub? Onde ele vai alterar onde tiver bar, onde tiver esse caractere aqui no início, ele só troca uma única vez, certo? Então, onde ele achar o bar, ele já vai trocar. Beleza? Full. A gente passou uma string com o bar, ele achou o bar e efetuou a troca, certo? Então, se a gente tivesse aqui full bar, ele só vai trocar do primeiro. Então, vocês podem ver que o último não foi alterado, certo? Então, se ele alterou o primeiro que ele encontrar, a gente já conseguiu achar aqui o primeiro caractere e a gente conseguiu fazer uma substituição. Substituição. E a gente faz a alteração e a gente tem o nosso retorno. Se vocês olharem aqui e eu continuar a colocar a bar, eu não consigo fazer essa alteração, certo? Ele alterou só do primeiro e continua fazendo a alteração só do primeiro. Para isso, eu tenho um outro método. Eu tenho o gsub. Então, o gsub ele vai alterar em todos os lugares que ele achar o bar. Ele achou algo relacionado com o padrão bar, ele altera, como vocês podem visualizar aqui. São dois métodos distintos e depende muito do que você vai necessitar para a gente poder executar isso, certo? Então, se a gente poderia ter um outro exemplo aqui, por exemplo, isto é um teste. Então, gsub, aonde tiver aí, altere para espaço. Vou botar espaço. Ele removeu todo o i e deixou o test, certo? Colocou um inglês aqui. Beleza. Dito isso, então esse método ele faz isso. Só para que vocês entendam o porquê que eu consigo ter uma string e ter um ponto com alguma coisa e ele me retorna algo. Entendo, isso aqui é orientação objeto. Orientação objeto, a gente tem uma classe e tem métodos. O que seriam métodos? Eu vou mostrar uma classe. Isso aqui ainda não é o escopo, a gente vai falar sobre classes, mas eu acho muito importante vocês entenderem isso. Classe Ruby métodos. Vou pegar qualquer tutorial aqui. Beleza. Beleza. Isso aqui é um método. Espera aí. Ó, isso aqui é um método. Hello. Isso aqui é um método, certo? Hello. Imagine que a gente tenha uma classe sample. Lembra que a gente havia escrito assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Text. Eu vou colocar isto é um teste. Certo? Se eu colocar test class, eu tenho uma classe string, certo? Isso aqui é uma classe que eu posso criar. Isso aqui já é o que o Ruby tem. Se o Ruby tem essa classe, vamos ver os métodos dessa classe? Métodos. O Ruby tem diversos métodos. Se vocês olharem, tem muitos métodos. Allocat, bababá. Então, para que vocês compreendam, ele libera métodos. O string tem métodos. E um desses métodos a gente pode verificar. Bom, só para que vocês entendam, a gente tem aqui o class, certo? A gente tem uma classe string. Então, a classe string libera alguns métodos para a gente também poder trabalhar, certo? Só que aqui, se vocês olharem, a gente tem um método que a gente cria. A string é uma classe que a gente pode utilizar e temos diversos métodos. Se você colocar aqui, ó, class.methods, você vai visualizar vários métodos.
E esses métodos a gente pode utilizar. Então, só para que não fique algo estranho de vocês entenderem, ah, mas por que tem esse ponto? É porque a classe libera métodos para gente. E a classe aqui, no caso, é string, certo? Então, voltando aqui, deixa eu botar aqui sub, gsub, e eu vou colocar vírgula. E ele fez as alterações aqui, certo? Se eu colocar aqui text, vocês viram que não houve alteração. Por quê? Ele não altera a variável, ele simplesmente retorna um novo valor, certo? Então, se eu precisar algum momento dessa alteração, eu preciso criar uma variável aqui, sei lá, text modification. Modified, um exemplo. Então, se eu passar o teste modified e passar o teste, eles têm valores diferentes na memória, certo? Beleza. Só para que vocês entendam um pouquinho sobre esse conceito. E não ficar obscuro. E aí, se vocês não entenderem, é muito importante que vocês vão aqui, ó, string API Ruby, podemos ir na documentação. E aqui a gente tem diversos métodos, ó. Método de substituição, o gsub, o que eu acabei de explicar para vocês sobre também os patterns ali das regex. Enfim, aqui a gente consegue utilizar diversos conceitos de strings e muitas das vezes você vai precisar disso. Então é importante vocês olharem a documentação sempre. Ó, a gente tem diversos métodos, então são métodos interessantes que vão ajudar você no dia a dia a trabalhar. É muito importante sempre eu mostrar esses dois conceitos e não só seguir uma apostila por isso, porque eu quero que vocês foquem no aprendizado de vocês também, e não somente dependam de curso para poder executar ou trabalhar com outro tipo de conteúdo, certo? Beleza, dito isso, vamos seguindo. A gente pode agora também trabalhar não só diretamente com a manipulação desses textos, mas a gente pode passar as regex, que eu acabei de explicar. Então eu vou fazer uma alteração aqui. Eu vou colocar aqui para substituição, eu vou alterar. No Ruby, como que a gente faz? A gente bota essa barra inversa e colocamos, o acento circunflexo de início de linha, certo? No início de linha, a gente vai fazer ponto, ponto. E esse ponto, ponto, ele nada mais é do que o início dessa linha precisa substituir esses dois. No início dessa linha, ele precisa alterar esses dois caracteres, certo? E de imediatamente. Então, vamos ver aqui o que ele faz. Vamos colocar olá. Olá, ó, os dois caracteres de imediato, certo? Na linha. Quais foram os dois caracteres? I, S, e ele alterou. Porém, a gente está manipulando o text, né? Vamos ver o text. Ah, a gente não manipulou o text, a gente estava manipulando um outro, perdão. Então, a gente precisa manipular aqui o text, espera aí. Vamos colocar aqui, ponto sub, colocamos nosso início. Isso daqui é só para indicar que tem uma expressão regular, certo? Isso aqui nada mais é do que isso. Então, beleza, disse que tem uma expressão regular. E a gente não coloca entre aspas. A gente pode colocar direto. E posso colocar aqui o que eu quero que altere. E aqui eu vou colocar a expressão regular. Na linha, na linha. Então, imediatamente, os dois caracteres imediatos. Altere para olá. Vamos colocar aqui, olá. Já alterou. Então, se eu quiser agora colocar um espaço aqui, olá, é um teste. Então, eu poderia alterar também mais caracteres. Olá, é um teste, certo? Então, esse ponto ele indica a quantidade de caracteres que eu vou mudar. Só que a gente consegue fazer algo muito melhor nesse sentido. Esse é pelo início. O circunflexo, ele digita pelo início. Se eu quiser alterar pelo final, eu posso vir aqui. Então, alterei para o final. Olha aqui. Foi alterado no final. Então, dólar significa no final. Altere os dois imediatos do final. Então, contando do final, certo? Então, aqui a gente já vê que a gente já consegue manipular textos de algumas outras maneiras interessantes, certo? E se eu quisesse, por exemplo, pegar um caractere aqui, sei lá, teste.
certo? Eu consigo também. Eu passo um texto e ele altera o texto que eu quero. Vocês podem ver que se eu quiser, por exemplo, isto, ele altera também. Olá, é um teste. Não preciso nem do dólar, nem nada. Eu posso colocar os caracteres que eu quero alterar. Lembrando que esse método ele só altera uma vez. Então, se eu tiver uma sequência de caracteres gigantesca, isso não vai funcionar, certo? Beleza. Então, prosseguindo. Dito isso, a gente já explicou um pouquinho sobre também o final do caractere. E agora a gente pode iterar também essas expressões regulares, certo? Como? Dado que eu tenho um words, eu tenho x, y, z, certo? Vou colocar isso numa variável. Então, o words ponto scan. Bom, a gente pode usar o método scan também. O método scan aqui. Só para que vocês saibam, a gente pode vir aqui, ó, sempre documentação é muito importante, e ele fala que ele retorna uma quantidade de strings que combinam com o regex ou a string que a gente passa por bloco, beleza? Então a gente pode vir aqui, só para ficar mais claro, pegar, a gente passa um determinado bloco, por exemplo, vou passar ponto, e eu fecho e vou iterar. O word, lembre-se, aqui como é um conjunto de palavras, eu estou tratando ele como um conjunto de palavras, certo? E aqui, quando eu passo, porque ele vai passar um por um, então eu boto no singular, porque ele está lidando com um único caractere no loop. A gente vai tratar isso melhor nos arrays, mas só para que vocês entendam. Beleza, então a gente pode vir aqui, puts letra. Peraí. Claro. Words. Então, ele iterou ponto a ponto aqui a saída, certo? E nesse ponto, ele iterou, só para uma explicação, nesse ponto, o scan ele itera qualquer coisa, e nesse caso, o ponto, ele fala que combine com qualquer coisa, porque o ponto é qualquer coisa. Então, ele aceita tudo. Então, ele não vai filtrar nada, não vai mexer nada, ele só vai mostrar as letras conforme a gente quer, certo? Agora a gente vai fazer um teste diferente. Eu vou sair aqui, vou limpar o terminal. Vamos fazer um teste de novo com o scan. Eu vou colocar aqui, nessa variável, vou colocar this is a test. Beleza? Coloquei isso dentro de words e vou passar um scan. Agora a gente vai fazer uma expressão regular onde pode aceitar valores. Peraí. Só para que vocês entendam, essa expressão regular significa qualquer alfanumérico. E isso aqui é muito legal porque a gente consegue não só pegar os alfanuméricos, mas ele verifica se há uma repetição entre um ou mais vezes, certo? Por causa do mais. Então, o escape W mais são coisas distintas, tá? Uma coisa é o W, que é o alfanumérico. O que seria alfanumérico? Letras, certo? Qualquer letra, no nosso caso aqui, this is a test. Isso são alfanuméricos. E o mais dita sobre um ou mais vezes que isso ocorre. Que no caso, naturalmente, são essas vezes aqui, certo? Então, beleza. Só para que vocês tenham entendido, então isso aqui é uma expressão regular. E um ponto legal também, eu consigo colocar expressões regulares. Eu consigo colocar a expressão regular dentro de uma variável, certo? Então, eu posso vir aqui. Deixa eu ver se foi. Foi. E consigo vir aqui, copiar e alterar como uma expressão regular. Lembrem-se, generalizar ajuda muito você a trabalhar da melhor maneira, certo? Então, generalize os problemas de vocês. Então, a gente consegue ter o mesmo resultado com isso, certo? Então, beleza. Vamos prosseguir. Agora, vamos alterar para um novo tipo de conceito aqui, para a gente mostrar outros pontos também. Vamos dizer que eu queira agora pegar somente as vogais, né?
Por exemplo, eu tenho aqui words e eu quero só as vogais aqui. Eu posso fazer o seguinte, words.scan, melhor, vogais regex. Vou colocar aqui. Então, a regex pode ser feita da seguinte maneira. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Certo? Essas são as vogais. Se eu dou um Enter, isso já me dita, ó, esse parênteses também, só para que vocês entendam, o conchete, ele dita que é uma classe de caracteres. E essa classe de caracteres, elas são A, E, I, O, U, certo? Então, ele vai identificar isso e a gente, via scan, a gente consegue fazer um filtro a respeito disso. Então, beleza. Então, words.scan, vou passar vogais e vou passar aqui o nosso bloco que vai ser vogal. Vogal. E vou passar um puts vogal. Então, ele vai me filtrar todas as vogais do nosso texto Word aqui, que é isso aqui, certo? Então, ele tem que retornar I, A, E. I, A, E. Certinho, certo? E se eu quisesse as não vogais, poderia também criar. Aí você pode ali colocar suas classes aqui ou o que você de fato quer filtrar, certo? Então, essas classes de modificadores, elas não só aceitam letras, mas aceitam números também. Números regex, por exemplo. Beleza. T. Beleza. As classes de caracteres, a gente poderia colocar assim, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por exemplo. Isso seria uma classe de caractere, certo? Vou colocar aqui só para não dar erro. Isso seria uma classe de caractere. Porém, a gente pode substituir isso daqui por... A gente pode vir aqui e falar isso. Isso aqui, já, por si só, já significa. Só para que vocês entendam, um if significa... É um caractere especial. Então, se a gente quiser realmente especificar o hífen, a gente precisa colocar um hífen atrás também, beleza? Isso para ser mais específico. Então, a gente pode não só indicar isso, mas também a gente pode indicar os caracteres de A a Z, por exemplo. A gente pode vir aqui, A a Z minúsculo, ou a gente pode colocar também A a Z maiúsculo. Então, essas aqui são as classes de caracteres que a gente pode utilizar para a gente não precisar ficar, imagina, a gente precisar A, B, C, D, E, I, sabe? É inviável, né? Totalmente inviável. Então, isso aqui também ajuda. Aí a gente tem essas classes de caracteres que ajudam bastante e a gente pode não só trabalhar com elas, mas também dizer o que a gente quer de fato fazer. Se a contagem, por exemplo, é hexadecimal, a gente consegue vir aqui, ponto, fazer assim, AF, e dizer que a gente aceita também a AF, por exemplo. O que isso daqui significa? A gente só vai aceitar, um exemplo com essa regex, a contagem do hexadecimal. O hexadecimal é uma contagem que a gente utiliza muito na computação também, hexadecimal. E ela tem uma contagem diferente. Então, se vocês olharem, ó, a contagem de 0 a 9, quando chega no 9, começa a contar F, G, e aqui tem a contagem aqui direitinho. Então, a gente tem a contagem aqui, ó, 0, 1, tadanã. Aí ele começa a fazer uma contagem igual de 0 a 15 em decimal, só que em hexadecimal, certo? Então, o hexadecimal ajuda muito a gente entender e a gente consegue criar uma regex, por exemplo. Então, existe uma tabela hexadecimal, a qual a gente pode visualizar aqui se é aceito ou não. Vocês podem ver que sim, pela classe que a gente criou, ó, 0 a 9, a gente aceita número, a gente aceita A a F, beleza? A gente aceita A a F maiúsculo também, que para a gente vai ser indiferente. Beleza? Então, certo. Dito isso, a gente também tem outros aspectos para conversar. Eu vou trazer aqui para vocês visualizarem. Ó, aqui. A gente tem o ponto que ele corresponde a qualquer caractere, exceto uma nova linha. O que significa uma nova linha? Então,
o Ruby, ele vai estar lendo, lendo, lendo. Se ele tem duas linhas, tem um barra N ali, e tem uma segunda, terceira linha, ele vai olhar de uma outra forma, certo? Porque o ponto é sequente. É algo que são caracteres sequenciais, beleza? O barra D corresponde a um dígito, é equivalente a gente utilizar isso aqui. Então, ao invés da gente na regex, a gente utilizar aqui, a gente pode utilizar no final exatamente isso aqui, ó. Podemos vir aqui e colocar barra D, certo? Beleza? Então, temos o barra D maiúsculo que corresponde a qualquer caractere que não seja um dígito, então equivalente também a 0-9, certo? Bom, temos o barra D que corresponde a qualquer caractere que não seja um dígito, certo? Por exemplo, um V, um 4, por exemplo, e um 5, por exemplo, e assim sucessivamente, certo? O barra D minúsculo corresponde a qualquer caractere alfanumérico. Isso são letras e dígitos, certo? Importante isso. Alfanumérico, letras e dígitos. Temos o barra N, que corresponde a qualquer caractere que não seja alfanumérico. Beleza? Barra S corresponde a qualquer espaço em branco, espaço, tabulação, nova linha e etc. Isso aqui é muito legal para a gente, se a gente quiser remover. A gente vai trabalhar com compiladores mais para frente, depois que a gente tiver toda uma base. E eu queria que vocês depois mostrar isso para vocês o quão é importante a expressão regular para a gente trabalhar com compiladores também. Temos o barra S para qualquer caractere que não seja espaço em branco, certo? Então a gente mostra aqui que temos uma negação também. Então eu vou sair aqui, vou limpar meu terminal, vou utilizar o IRB e voltando. Então agora a gente, dito isso, com tudo que a gente explicou, a gente tem outros métodos também que, por exemplo, é o split. Split, podemos vir aqui. Split, por exemplo, eu quero... Isso vai transformar em um array, certo? Então, se eu colocar em espaço, ele quebra tudo aqui em um array. Se eu pegar o words não é um array, ele é uma string ainda. E a gente pode fazer o seguinte, o words collection. Isso não é um bom nome, tá certo? A gente vai depois trabalhar um pouquinho com isso. Então eu posso vir aqui, eu tenho agora o words collection e posso trabalhar como um array. Então posso vir aqui, por exemplo, which word e colocar, por exemplo, teste, interpolação e word, certo? Deixa eu colocar aqui um puts. Beleza, então teste, olá, teste mundo. Então vocês viram que isso se tornou e a gente conseguiu separar. Muitas das vezes a gente precisa manipular isso de uma certa maneira e tal, então isso de fato ocorre e a gente trabalha bastante com isso. Certo? O split é um ferramental, um método que vocês precisam ter e conhecer. Então só para que vocês entendam e para mostrar para vocês que agora o tipo de dado é diferente, eu dou um ponto class. Lembre-se, a gente tinha uma string. Quando eu uso o split, ele converte isso para um array, certo? Então, se vocês olharem, agora a gente pode vir aqui. Peraí. Podemos ter aqui o método do array. Vou clicar aqui em array. Deixa eu aqui. Aqui, ó, isso aqui são as versões, beleza? Então eu vou ir na 3.2. E aqui a gente tem os métodos pro array, certo? Aqui, ó, tudo bonitinho, delete, cycle, tem vários. Então a gente precisa ir trabalhando e aprendendo esses métodos também, conforme a gente vai estudando e trabalhando. Certo? Voltando aqui. Então, um exemplo. Eu tenho um texto chamado maçã, laranja, tenho banana, tenho uva. E desse texto,
frutas. E desse texto eu quero, na verdade, tirar cada caractere aqui por conta da vírgula. Então eu posso vir aqui. Eu quero, na verdade, dividir, né? Split significa dividir, certo? Eu quero dividir pelo caractere vírgula. E espaço, porque a gente tem um espaço aqui, senão... Vamos lá, se eu fizer assim, ó, ele deixou... Ó, vocês podem ver que tem os espaços aqui. E não é isso que a gente quer, porque isso é um dado inválido. Vocês têm que ter muita noção de que o que são dados válidos e dados inválidos. Isso é um dado inválido. Então a gente pode vir... Então, a partir disso, e novamente, se você pegar frutas, não foi modificado. Porque isso aqui, isso é diferente disso. Certo? Então, a gente tem métodos que aqui a gente tem, aqui não tem. Então, vocês precisam entender os dados. Vocês precisam entender os dados que estão circulando entre o que você está trabalhando. Esse ponto class aqui do Ruby é interessantíssimo para você ir pegando, entendendo, aprendendo. E sempre com documentação da API aqui, ó. Ah, beleza, eu tenho o slice, tenho o size, tenho o shuffle, tenho o shift, tenho, enfim, infinidade de métodos aqui para a gente trabalhar. Então, entendam sempre os dados que estão sendo trafegados e compreendidos. E isso aqui, por isso que é importante vocês entenderem esses dados primitivos. Porque assim a gente entende de que método pode trabalhar com cada um. E isso a gente só vai, claro, com o dia a dia de trabalho. Beleza. Então, mostrando isso, a gente também consegue remover os espaços com o strip, por exemplo. Então, se eu tenho aqui... Agora, um texto, text, description. Não, vou criar um description. Vai receber um espação, isto é um teste, espação, e beleza. Então, isso aqui é um dado totalmente ruim da gente botar isso no banco de dados, a gente trabalhar, certo? Porque não é um dado... Espaço pode trazer diversos problemas para a gente trabalhar. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar um strip e limpei. Novamente, se eu pegar aqui um ponto class, string, certo? Então, eu manipulei string. E se eu olhar aqui pro description, ele não modificou também. Ele ainda continua, então eu preciso fazer o quê? Armazenar isso numa variável. Mode, por exemplo. Agora sim eu consigo trabalhar com essa string. Beleza? Entenda sempre isso. Isso é um processo muito importante. Bom, agora a gente vai falar um pouco mais sobre as manipulações que a gente já havia falado um pouquinho sobre ela, né? Que seria o dowcase e tudo mais, mas vou dar uma repassada aqui para vocês saberem. Então vamos lá. O word description, por exemplo, quero colocar um dowcase. Opa. A variável não existe? Existe. Por exemplo, quero colocar em dowcase. Primeiro um strip e ponto dowcase. Ele já está em dowcase, então ele não vai mudar nada. Então eu vou colocar um upcase. Opa. E começou a modificar. E modificou também. Beleza? É muito importante que vocês entendam que a gente consegue ir fazendo, por exemplo, reverse. A gente consegue ir colocando esses métodos ali. A gente vai modificando a cada vez em que a gente vai alterando esse método. Esse texto, perdão. A cada vez que a gente vai modificando esse texto, a gente consegue ir colocando as variáveis. Mas lembrem-se, se eu colocar aqui description, ele continua ainda sendo o que é description. Então a gente precisa colocar isso numa variável, essas alterações. Certo? Então, beleza. Então a gente tem o dowcase, tem o reverse, como eu havia explicado. Temos... mais o que? Temos swap case também. Vamos aqui. Strip. Ponto. O que significa isso aqui? Isso é para... Vamos colocar um strip. Beleza. Com o strip a gente consegue fazer um swap case. Swap case. Beleza. Um swap case. E a gente consegue fazer outras alterações também, por exemplo. Só para que vocês entendam, né? Para não passar despercebido. Swap case.
Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar aqui na string. Novamente, gente, importantíssimo, certo? A gente sempre olhar a documentação. Aqui, ó. E tem outros métodos para vocês testarem. Se vocês puderem, testem todos os métodos ali. Aqui tem uma boa documentação. Ruby documenta muito bem. Isso é algo que eu realmente gosto. Então, o que o subcase faz? Nada mais é do que se eu tiver, porque nesse caso aqui não vai... Ele vai alterar tudo, né? Mas deixa eu alterar aqui um description 2, por exemplo. Vou colocar aqui isto... Vou colocar essa letra assim. Então, ele vai inverter... Opa! Ele vai inverter o que é downcase para upcase, o que é upcase para downcase. Então ele faz uma alteração. Ó. Você pode ver que o I é minúsculo, o S agora é maiúsculo e assim sucessivamente. Certo? Então a gente consegue fazer muitos trabalhos com esses métodos para a gente treinar o algoritmo, treinar como a gente implementa algo. Então vão entendendo cada conceito que a gente vão entendendo cada conceito que a gente está trabalhando, porque isso é muito importante para a gente fazer todo o processo ali, entender como que funciona. Então, entendam cada processo, certo? Beleza. Então, a gente agora pode fazer o seguinte, Ruby, e a gente pode utilizar, por exemplo, o Text Center, e a gente pode manipular no terminal, ó. Certo? Então, se eu quiser um center para cá, vou colocar um just para cá, um left just, um right just. Então, se eu quiser agora manipular isso, eu posso fazer o seguinte. Aqui. Porque aqui eu vou precisar... Tá, aqui não vai rolar. Eu precisaria estar no script. Mas beleza. Então, enfim, a saída é assim. Fica bonitinho, a gente consegue gerar várias saídas aqui também com isso. E a gente pode fazer remoção de caracteres também. Então, vou colocar aqui text, isto é um texto, text.delete e colocar I-O-U. Opa. Deixa eu remover aqui. Então, ele remove baseado em tudo que a gente passou aqui, certo? Bom, temos mais o quê? Podemos passar um pouquinho também sobre o TR. TR também é bem interessante. A gente com TR podemos também fazer alteração de... podemos fazer alteração de caracteres específicos, por exemplo. Aqui, TR. Podemos vir aqui, A, E, I, O, U. E a gente quer alterar, sei lá, para 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele altera, certo? Ó, se você olhar onde tem o A, ele vai alterar por 1. E, ele vai alterar por 2. Ó, cadê o E aqui? Ele alterou para 2, ó. Se vocês olharem. O 5 ele altera para U. E assim sucessivamente. Então, o TR também é bem interessante da gente poder trabalhar. Bom, galera, é só isso. Eu agradeço. Se inscreva no canal, clique no sininho. Foi muito bom estar com vocês. E eu não vou descansar até que vocês se tornem um dev. Valeu. Até mais.